Bom, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje, eu coloquei até o título aqui, o novo jogo dos pagamentos. Hoje nós vamos falar de um assunto aí que muita gente gosta, que é pagar impostos. Brincadeiras à parte aí, acredito que você não goste de pagar imposto, ainda mais no país que a gente vive, que o imposto não retorna para a população. Então a gente paga muito imposto, os comerciantes pagam muitos impostos e não vê esse dinheiro de volta, de forma alguma, né? E pelo que a gente tem acompanhado aí, a taxação só vem subindo, novos impostos são criados. Estamos vivendo um momento de reforma tributária que veio com a promessa, né, de simplificar, mas não sei até que ponto isso é verdade, até que ponto é mentira. Só vamos conseguir ver isso na prática com as coisas de fato acontecendo. E aí, o que que pega, né? Muita gente desse mercado de meio de pagamento, e eu não sei se você é comerciante, se você trabalha nesse mercado, já deve ter escutado aí a promessa vazia, a promessa ilegal aí de que da maquininha invisível que a Receita não vê e tal. Então, isso é uma coisa que de fato acontecia muito, vou falar bastante sobre aqui, mas eu vou sobre isso aqui nesse vídeo. Só que eu vou no final do vídeo, fica até o final aí para você entender, eu vou colocar uma forma legal de fazer isso, de ter uma redução tributária sem sonegação. Ó, até coloquei aqui, sem sonegação, sem correr risco e até com mais margem do que antes para você que vende soluções de meio de pagamento, para você que compra soluções de meio de pagamento, seja lá maquininha, link de pagamento, mas que quer realmente sobreviver com a reforma tributária, com a e-financeira, vou falar sobre a e-financeira, é, todas essas mudanças da Receita, se você não quiser quebrar, você não quiser perder sua carteira, se você não quiser pagar impostos desnecessários, fica aqui nesse vídeo. Eu vou dar uma aula sobre isso daqui para você. E aí você tira as próprias conclusões no final e veja como a gente pode avançar nesse tema aí depois, tá? Então vamos lá. Eu fiz aqui uma introdução rápida. Durante muitos anos, o mercado de pagamentos no Brasil viveu um pacto implícito. Se caiu na maquininha certa, a Receita não vê. E o que é isso? É a maquininha invisível que eu falei. Por muito tempo isso foi verdade. Os representantes comerciais eles descobriram que é um poderoso argumento de venda, né? Aqui não aparece para o governo, aqui o comerciante paga menos imposto, aqui o dinheiro cai direto sem mostrar a origem. Tá? O que é isso, né? Esse discurso aqui que movimentou milhares de contas, milhares de transações. Não era um modelo inteligente, era apenas um modelo que não tinha sido alcançado pela tecnologia. Então, não era uma estratégia, era um vazio de fiscalização, e isso acabou, e todo vazio um dia é preenchido. Isso acabou, isso vai acabar agora com o surgimento da e-financeira, não o surgimento, porque já existe a e-financeira, mas o que mudou é que o governo enquadrou as fintechs, as subadquirentes, quem não precisava antes declarar, agora vai ter que participar desse arranjo declarando as informações, não das transações, mas daquilo que entra na conta bancária direto na e-financeira. Então, o jogo antigo, tá? Se você trabalha vendendo maquininhas ou é um comerciante, já ouviu ou usou uma dessas frases. Essa maquininha aqui é por fora, o recebimento não tem burocracia, não precisa declarar nada, não passa no radar. É o que eu falei da invisibilidade fiscal, da promessa que eu coloco, uma promessa falsa, né, da invisibilidade fiscal. Funcionou por um tempo, talvez não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Hoje ainda existe maquininha que não tem essa declaração, que não declara realmente, e as pessoas utilizam desse argumento para vender essa invisibilidade fiscal e realmente sonegar imposto. Então o que era feito na prática? Recebia via subadquirente, que não faz essa declaração, transferia para contas de terceiros, muitas vezes usava conta bolsão, né? Movimentava conta bolsão. Essa conta bolsão nada mais é do que uma conta bancária, onde todos os recursos ficam ali, o meu, o seu, do vizinho, do João, do José, fica tudo ali, num lugar só. E aí você depois faz pagamento de conta, manda dinheiro para terceiro. O que aconteceu com isso, pessoal? O governo, não o governo, né, mas a Receita Federal, a Polícia Federal no caso, pegou atividade criminosa, crime organizado, utilizando essas contas bolsão para ocultar a origem e destino do dinheiro. Então eles lavavam dinheiro utilizando conta bolsão porque não tinha como ver
por onde entrou, já que a subadquirente, eu acabei de falar ali, não precisava informar, né? Esse dinheiro parado ali depois saía para uma conta X e também eles não tinham acesso para onde foi isso daí. Então eles ocultavam a origem e o destino. Então isso foi criminalizado, virou crime isso daí, tá? Então, quem te vendeu uma promessa de conta bolsão está cometendo um crime e você, comprando uma promessa dessa, também está cometendo um crime e, ao mesmo tempo, correndo um baita de um risco por ter o seu dinheiro bloqueado numa operação que às vezes nem foi culpa sua. Imagina o que aconteceu, tá? Existia ali a conta bolsão com lá R$1 bilhão, só que esse 1 bilhão era dividido, 10 mil é de um, 100 mil de outro, 100 milhões de um e assim por diante. Só que o dia que a Polícia Federal chegou e falou, cara, eu quero travar a conta desse cara aqui. Esse cara aqui estava no meio daquela conta bolsão. Travou a conta geral. Quem tinha dinheiro ali teve a conta bloqueada e até hoje está na justiça tentando receber o dinheiro, tá? Então, conta bolsão é um negócio que acabou, tem gente vendendo já com outro nome, sei lá, conta pagamento, conta sei lá o quê. Mas nada mais é do que uma conta bolsão 2.0. Você está sujeito a todos esses riscos que eu acabei de mencionar aqui. Então, só para dar sequência aqui, tá? Recebia via subadquirente, transferia para conta de terceiro, via conta bolsão e tal, e então declarava menos do que se recebia. O comerciante pagava menos imposto. Esse é um resultado. Tá? Ele realmente pagava menos imposto. Isso funcionou. Tá? Isso funcionou. Hoje nós estamos em outubro de 2025, ainda tem gente fazendo isso e ainda funciona. Só que tem um problema central que todo mundo finge que não vê, que é a sonegação. E a sonegação é crime, tá? Não é estratégia empresarial. Aqui, na Payform, Murilo, eu falo sobre estratégia empresarial, não vou falar para você ficar sonegando, não vou falar para você cometer um crime. Isso aí não existe, tá? Não faz sentido algum. Então a gente tem que trabalhar certo para poder perpetuar e trabalhar sempre. Então, enquanto não tinha como rastrear, o risco era baixo, de forma automática, tá? Eu até coloquei aqui, de forma automática. O risco era baixo. Mas a evolução da Receita não é opinável, chegou a tecnologia, ela é inevitável, ela é sistêmica, então chegou. Nós vivemos uma era de inteligência artificial, não tem como evitar, tá? Chegou a fiscalização e o rastreamento disso vai ser automático. Então, se você acha ali que vai ter um fiscal que vai ficar olhando conta por conta, pô, quem movimentou, quem não movimentou, cara, esquece, não vai ser assim. Vai ter um robozinho olhando tudo. Quando achar uma discrepância, ele simplesmente vai te meter uma caneta lá e mandar um aviso. Olha, se explique. E aí você vai ter que se virar para se explicar. Então, não vai ser o fiscal te chamando e falar, olha, tá, eu analisei aqui. Esquece, a IA já vai analisar, já vai te mandar uma carta e falar, se explique. Se não é multa, você vai correr o risco até de ser preso, tá? Dependendo do caso aqui. Então, o que mudou com a e-financeira? A Receita Federal lançou um módulo chamado e-financeira, não é de agora, já faz um tempo, que ela rastreia automaticamente todas as movimentações bancárias e financeiras, tá? Ela recebe os relatórios de banco, agora fintechs e subadquirente. Entraram na onda, tá? As instituições de pagamento, as fintechs, subadquirentes, todo mundo entrou no meio do balaio aqui, mudaram a legislação e colocaram esses caras também. Foi isso que mudou. Então, ela consegue ver quanto que entrou na conta, para quem que entrou e da onde que veio. E aí ela cruza declaração de imposto de renda, nota fiscal eletrônica, cruza tudo, dado de cartão de crédito, Pix. E aí o que antes era invisível, agora é automático. Então não tem como fugir disso daqui mais. Então lá, o que eu falei, ó, não é o fiscal que descobre, é o sistema que sinaliza. Se a movimentação financeira não bate com o imposto declarado, luz vermelha acende, você vai só receber a cartinha lá falando, ó, meu amigo, se explique. Vai ser mais ou menos assim, tá? Então o risco agora é outro. Antes, se alguém fosse pego, assumir um erro contábil, falar, pô, errei aqui e tal. Agora, operação via conta bolsão, repasse não lastreado, lavagem de dinheiro. Sem dó, tá? Sonegação, crime tributário. Então tem pena até de prisão aí, tá? Eu não sou advogado, não sou especialista nisso daqui, mas o que eu sei é que a gente não deve correr um risco, tá? Então, transações suspeitas, comunicação automática até com o COAF. Beleza, então dava para esconder, agora o sistema cruza automático. O risco comercial agora é penal. Quem sabia era contador, quem detecta é algoritmo, tá? Algoritmo. Simplesmente uma IA que vai ficar detectando isso daí 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então agora mudou o jogo, tá? Você se defendia como pessoa, agora como organização. Então quem insistir em operar no modelo antigo não está economizando imposto.
está assinando um pedido de auditoria. Então você acha que economiza o imposto, mas na verdade você está correndo um baita de um risco aí. Mas vem a parte boa, até deixei de amarelo ali, porque nem tudo é ruim. Você não precisa sonegar para pagar menos impostos, tá? Para pagar imposto, a forma correta de reduzir tributação é alterando a estrutura da operação e não escondendo dinheiro. E é exatamente o que o split de pagamento faz. Uma ferramenta legal, uma ferramenta legalizada dentro da lei para a gente poder fazer essa divisão, tá? Divisão automática da transação. Então, como que funciona o split de pagamento? É uma divisão automática financeira entre duas ou mais partes. Eu coloquei um exemplo real, mas não funciona só para clínica de estética, tá? Funciona para até eu tenho exemplos aqui de clientes que usam até no varejo. Fornecedor, um atacado e um varejo. Eles utilizam isso daqui para reduzir a carga tributária de forma legalizada. Então imagina, a clínica de estética faz um procedimento, a clínica fica com 70% e o profissional, eu coloquei até um fisioterapeuta aqui, fica com 30%, tá? Não sei qual que é o procedimento estético, tem o procedimento, mas tem um acompanhamento de um fisioterapeuta, ficou um exemplo viajado aqui para você entender, tá? Então aqui, ó, gastou lá 100 mil reais nesse procedimento, a clínica recebe 70 mil, já splitado direto na conta dela, e o profissional recebe 30 mil direto na conta dele. A gente já faz essa divisão automática, ou seja, cada um declara em cima do seu. Eu não coloquei taxa nem de maquininha, nem de Pix, nem de boleto, só para ficar fácil o exemplo aqui, tá? Coloquei valores redondos, mas o grande lance aqui é a divisão do dinheiro, para onde que está indo o dinheiro, o que cada um vai declarar. Então, cada um recebe uma parte e só declara em cima da parte que recebeu. O resultado é um imposto menor, não tem risco fiscal, a receita e a fiscalização fica satisfeita, tá? O modelo 100% legalizado, eu tenho todo o amparo legal em cima disso daqui, eu tenho um documento mostrando por que isso daqui é legalizado e como que funciona, tá? Hoje, na prática, no movimento real hoje. As empresas não fazem o split. A clínica recebia lá os 100 mil reais, ou ela declarava em cima dos 100 mil, e aí depois passava a parte do profissional que declarava os 30 mil. Vamos falar que a forma mais correta que eles tentaram fazer era essa, cada um declarando em cima ali e tal. Só que a clínica declarando em cima dos 100 mil, ela está pagando imposto em cima dos 100 mil. O profissional declarando em cima dos 30 mil, ele paga imposto da parte dele. Só que ali, gente, eles já foram bitributados. Uma declarou 30 mil a mais, tá? Ah, mas a clínica pegava os 100 mil, mandava para o profissional 30 e ela declarava só os 70. Ela não estava sendo bitributada, tá? Porém, com a mudança da financeira, ela corre o risco de cair na malha fina ali, né, no pente fino, falando, olha, pô, mas você recebeu 100 mil, você declarou só 70. Por quê? Qual que é o negócio? Se ela for lucro real, ela até consegue justificar, pegando a nota fiscal, justifica como uma despesa tal, beleza. Só que se ela está, na maioria das vezes, no Simples Nacional, na maioria das vezes ela está ali no lucro presumido, ela vai correr um risco grande em cima disso daí, tá? Mesmo no lucro real, a gente tem eliminação de alguns impostos no modelo novo, tá? Se você declara os 100 mil ali, mesmo no lucro real, você ainda paga impostos tipo PIS e COFINS, que agora vão mudar de nomenclatura com a reforma tributária, mas ainda vai levar um tempo para essa mudança acontecer. Você ainda paga imposto. Então existe sim uma economia de imposto aqui, mesmo no lucro real, tá? Beleza, modelo 100% legalizado, split de pagamento vai funcionar muito bem para esses casos e para qualquer outro caso, inclusive o que eu mencionei ali de varejo, atacado varejo, indústria varejo, e tudo isso com amparo legal. A gente já tem estudos de caso aí, clientes realmente usando. E por que funciona, né? O imposto é calculado sobre o que recebe, não sobre o que passou na maquininha. Então o erro era receber tudo numa conta só, e o acerto é cada um receber apenas sua parte do serviço prestado. Então cada um vai receber só a sua parte, declara sobre aquilo que recebeu. E o que a reforma tributária tem a ver com isso, tá? Ela confirma uma tendência que é menos imposto sobre o produto, sobre aquilo que está sendo vendido, e mais imposto sobre movimentação bancária. E aqui entra a nossa eficiência de estrutura para a gente poder abusar disso daqui. Abusar no melhor sentido. Já que você só vai receber aquilo ali, então vamos pagar imposto em cima do que a gente recebe.
via split de pagamento. Então não adianta esconder, a Receita vê antes da sua declaração. Como que ela vê antes da declaração, tá? Ela lançou a ferramenta de split de pagamento dela, que o cara, quando ele vai pagar a Receita, é inteligente, tá muito na nossa frente, tá? Quando ela vai, alguém vai comprar um produto, eu vou lá e compro um serviço, compro um produto e eu pago, automaticamente a Receita faz o split. Daqueles 70 mil que eu mostrei aqui no exemplo, aqui em cima, o cara não vai receber, a clínica não vai receber 70 mil. Já vai descontar da clínica a parte da receita. O leão já vai pegar a parte dele, de forma automática via split. Então, se eles vão usar o split, por que a gente não pode usar o split também? Pelo contrário, nós temos que usar o split, tá? Então, o comerciante inteligente, ele não tenta fugir, escondendo, ele usa a estrutura de forma correta, ele paga menos imposto de forma legalizada. E aí, o que ele faz? Ele dorme tranquilo. E dormir tranquilo, isso daqui não tem preço. Inclusive, para você que é vendedor de maquininha, você que vende estrutura de pagamento, dormir tranquilo não tem preço. Saber que você vendeu um serviço para um comerciante, que é um negócio legal, que ele não vai acordar amanhã e pode correr o risco. Porque hoje, eu tive uma conversa semana passada, todo mundo vende esse negócio de invisibilidade fiscal, mas é um negócio assim, a gente vende, mas não dá garantia real que o negócio funciona. A gente avisa que tudo tem risco. Ou seja, não é um negócio legal de vender. Imagina você vender um negócio que você fala assim, olha, pode ser que dê certo, tá? O cara, não, eu vou comprar aqui porque pode ser que funcione. Pô, não é legal nem para quem vende, nem para quem compra. Isso aqui nós estamos falando de um mecanismo legal que realmente funciona e não vai ter problema. Todo mundo vai dormir tranquilo, vai trabalhar tranquilo e dormir tranquilo. Então, o novo papel do vendedor de maquininha, que é o papel dele agora? Ele não vende taxa, ele não vende promessa ilegal e ele não vende facilidade suspeita, tá? Ele vai sobreviver porque ele não vai vender isso aqui mais. Ele vai vender o quê? Ele vai vender uma consultoria básica, ele vai vender estrutura de recebimento, ele vai vender operação segura, redução tributária de forma legalizada através da ferramenta do split e ele vai dar continuidade no negócio dele. Não só no dele, mas também vai possibilitar que o comerciante não quebre. Tem muita gente que vai quebrar no meio do caminho aqui. Então, a venda dele não vai ser mais uma venda só, vem cá, vamos ver suas taxas, vamos negociar isso. Não, ele vai ter uma venda consultiva. Então ele deixa de ser um vendedor e ele começa a ser necessário, ele vira um cara necessário para o comerciante. E esse é o papel nosso desde o começo, levar para o comerciante soluções que facilitem a vida dele. Nunca falei em taxa, não é um negócio, não é vender a menor taxa, é vender realmente, de fato, soluções. E aí, de conclusão, eu trouxe aqui, o mundo mudou, fiscalização mudou, o mercado também mudou. Mas quem entende o novo jogo ganha mais do que antes. O comerciante que entendeu esse jogo aqui, ele vai ganhar mais do que antes, vai dormir tranquilo. E o cara que trabalha com maquininha, mesma coisa, ele vai ganhar mais do que antes, ele vai conseguir ter uma margem, ele vai conseguir fugir da concorrência, porque ele vai se especializar, ele vai ser inteligente, ele vai estudar isso daqui e ele vai vender solução consultiva. Economia de imposto não é malandragem, engenharia financeira legal, tá? E quem domina a estrutura, domina o mercado. E pensando nisso, eu criei um método, uma metodologia chamada 80-20, baseada na regra de Pareto, tá? Onde 80% do resultado vem de 20% do esforço. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo aqui. Essa comunidade, ela é voltada somente para operadores de fintech, gente que trabalha em meio de pagamento, gente que está nesse mercado e quer se conectar com outras pessoas que também estão nesse mercado, aprender não só sobre split de pagamento, mas outras coisas, pegar outro tipo de ferramenta, levar solução para o comerciante e quiser de fato crescer nesse mercado. De novo, vou deixar o link na descrição do vídeo. Me chama, você fala comigo no WhatsApp, eu te explico um pouco melhor sobre esse modelo aqui, como que a 80-20 pode ajudar você, como que a Payform pode te ajudar a prosperar nesse mercado, levar soluções. Caso você tenha alguma dúvida nisso aqui que eu falei do arranjo do split de pagamento, dentro da 80-20 nós temos fornecedor de tecnologia, subadquirência, tudo pronto para você só chegar, plugar e começar a rodar, sem setup, sem mensalidade, sem nada abusivo, sem royalty, sem nada. Tudo isso dentro da 80-20. Você vai se beneficiar de tudo isso daqui. Lá nós temos estudo de caso real, temos agentes de inteligência artificial, temos treinamento em meio de pagamento, temos algumas planilhas do dia a dia, várias coisas dentro da comunidade. Se fizer sentido para você, se você realmente quer crescer nesse mercado de fintech, quer se profissionalizar cada vez mais, entra aqui no link da descrição do vídeo e a gente vai falar.
Espero que tenha gostado do vídeo. Esse é o primeiro vídeo dessa série aqui que eu estou falando sobre split de pagamento, reforma tributária. Vou gravar mais conteúdo, deixa aqui no comentário o que mais você quer saber disso daí. No próximo vídeo eu gravo explicando cada vez melhor isso daqui, mas nós temos uma oportunidade de ouro na nossa mão aqui e nós temos todas as ferramentas para poder atender esse pessoal aí. Beleza, fico por aqui hoje. Valeu, até o próximo.